Eu estou muito feliz e grato a Deus por estar aqui com os irmãos. Nós somos fãs, admiradores secretos do Sérgio Daglaines, eles nem sabem disso. Se você é mais velho como eu, você vai lembrar da época do Correio Elegante, sabe? Quando você mandava assim, escondidinho. Então, uma hora vai chegar um para vocês lá. Eu gostaria que o Senhor colocasse no coração de vocês um pouco da medida daquilo que nós realmente nutrimos de admiração, gratidão e reconhecimento pela vida de vocês, de todos os líderes aqui do Empreendedores, um ministério tão relevante e importante, né? Ser empreendedor não é fácil. É por isso que diz empreendedor. Se fosse fácil, era empreender flores e não empreendedores. É porque é empreendedor, né, que faz sentido. E quanto mais você pensar no Brasil, né, um país com as suas complexidades e dificuldades para esse contexto, né, inseguranças, sejam jurídicas, financeiras e uma série de outras, somado a isso ao fato de que nós queremos fazer as coisas certas, do jeito certo, glorificando a Deus, e isso nos coloca tantas vezes naquilo que humanamente seriam até concorrências desleais, porque os nossos padrões éticos, morais e de toda sorte bíblicos nos colocam às vezes não apenas diante de dificuldades, né, comerciais, mas também pessoais diante de Deus, e nós sabemos até onde podemos, devemos ir, mas graças a Deus, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que confiam no Senhor, os que colocam nas mãos do Senhor o que tem, tudo o que você colocar nas mãos do Senhor, Ele certamente te devolverá numa medida dobrada, sacudida, transbordante. Tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor, né, Ele toma para si, abençoa e devolve sobre as nossas próprias vidas. Eu estava até bravo aqui com o pessoal aqui, não entendi foi nada. Eles disseram assim: pastor, você vai falar em empreendedores? Você, pastor? Isso aqui o quê, irmãos? Os caras marcam reunião na igreja, porque provavelmente pode um pastor ir lá falar, né? Se eles não quisessem o pastor, marcava em outro lugar, né? Mas esse assunto é muito importante, muito importante. Alguém pode olhar e falar assim: poxa, numa reunião para empresários, você falar sobre fé, família, né? Qual a relação disso? Se eu fizesse uma pergunta para você aqui: por que você faz o que faz? Ou por que você trabalha tanto? Provavelmente a resposta seria: para dar mais conforto à minha família. Por que tanta, né, dedicação? Por que trabalha tanto? Por que você, né, se esforça tanto? E muitas vezes é uma saída, é uma resposta não necessariamente tão verdadeira. Quero até falar um pouco sobre isso. Não, é porque eu quero dar mais conforto aos meus filhos. Bom, se o que nós fazemos tem como fim, tem como objetivo, mas realmente como atividade fim, abençoar as nossas famílias, então é fundamental que eles estejam no centro e no foco, e eles sejam participantes, né, e que tenham o direito de opinar a respeito das nossas atividades profissionais. Como assim, pastor? Explica melhor isso. Por exemplo, se eu preciso trabalhar mais para levantar um recurso, porque eu quero construir uma casa, para dar mais conforto para a minha família. Agora, isso vai custar muitas horas de trabalho, isso vai custar muito esforço, muita dedicação, isso vai realmente me consumir de uma forma muito grande. A pergunta que eu te faço é: a sua família concorda com isso? Ela precisa disso? Filho, é o seguinte: para te dar isso que você precisa, quer ou merece, você vai precisar abrir mão disso. E eles concordam ou não concordam? Porque nós dizemos muitas vezes que o que fazemos é para os nossos filhos, é para a nossa família, mas não os fazemos participantes das decisões e não os fazemos parceiros do preço que é pago, porque o preço que é pago é por eles, o benefício não necessariamente. Por exemplo, já entro na palavra, mas quando a Elô falou aqui
do nosso processo de transição, e essa transição ela passou por nos movermos geograficamente, estávamos ali, porque estar ali em Maringá, né, tinha uma série de situações. As nossas famílias são daquela região, são daquela cidade. A Heloísa, ela nasceu no estado de São Paulo, mas basicamente só nasceu. Você passou praticamente a vida toda ali. Eu nasci em Maringá, mas fui criado em Cianorte, próximo ali, mas como meus pais são pastores, passaram por muitos lugares, né? Moramos no Paraná, em alguns lugares, moramos fora, tal, e ali, por volta do ano 2000, eu retornei a Maringá, então ali eu fiz a minha faculdade, enfim, casei, tive os filhos, ficamos lá até 2019, então foram quase 20 anos ali. Então, estar ali era algo, e nós amamos aquela cidade, né? Esse calorzinho aqui dessa semana, meu irmão, é a segunda-feira, é o fresquinho de lá, né? Fora essa questão do calor, mas é uma cidade maravilhosa. E nós descobrimos que Curitiba é uma cidade maravilhosa, e nós descobrimos que Curitiba é uma cidade tão maravilhosa que nós nos sentimos bem aqui, porque se conseguiu ocupar o lugar no nosso coração que Maringá ocupava, é porque realmente é uma cidade incrível, né? Quando nós mudamos para cá, o povo falava que nós íamos sofrer, porque o povo é isso, aquilo. Eu não sei se vocês não são curitibanos ou o que é, ou se vocês se converteram, mas assim, o povo é maravilhoso, a cidade é incrível. Toda hora que eu olho para o termômetro assim, vejo que está de 5 a 10 graus a menos que Maringá, eu falo, glória a Deus, tem sabor de mel, né? Fiquem aí vocês passando calor. Se você já teve a experiência de tomar banho com um chuveiro desligado do elétrico e ao se secar estar suado, isso é morar no norte do Paraná. Mas enfim, quando nós passamos por uma transição pessoal, que saímos da nossa condição profissional e entendemos, querido, eu vou falar um pouco sobre isso, porque nós entendemos que nós tínhamos um chamado de Deus. Quando eu olho para a minha história de vida, curioso, eu fui ordenado ao ministério com 30 anos de idade, mas é na adolescência que os pastores costumam se sentir vocacionados, chamados. Eu sempre falo isso. Eu falo isso sempre para o pastor Rafael, para a pastora Lenara Padilha. Falo, olha, 80% a 90% dos pastores entendem o seu chamado na idade em que eles estão, na idade em que são aquelas pessoas que vocês estão tocando. Então, vocês serão chave para destravar o ministério de muita gente. Mas isso não aconteceu conosco. Pelo contrário, eu sempre tive um pensamento mais profissional. Eu cursei administração de empresas por convicção, porque 80% da minha turma, fiz na Universidade Estadual de Maringá, 80%, por que você está fazendo? Porque reprovou em outros e sobrou. Eu fiz por convicção, como disse a Elo aqui, faria de novo, né? Amei o curso, mas a minha área de atuação profissional sempre foi mais ligada à tecnologia, né? Tinha uma empresa de automação bancária e tal, e sempre fui muito ligado assim, né? Eu, quando era criança, eu era o cara que sabia programar o videocassete, né? E aí, então, assim, aquilo te faz um gênio para a família, né? Os seus pais olham e falam assim, mano, ele sabe programar o relógio do videocassete, né? Meu sogro, quando me vê falando com o celular, ditando um negócio assim, só falta fazer o sinal da coisa. As pessoas acham que a gente é um gênio, você só sabe apertar o botão. Mas sempre fui curioso. Assim, se tem um negócio que me dá agonia no coração, é ver um botão e não saber para que ele serve, né? Eu preciso saber para que serve um botão. Mas nós fizemos uma transição, então tínhamos esse contexto, os nossos olhos se abriram para um chamado. Mas uma coisa que eu sempre carreguei no meu coração, com a mais absoluta convicção, é que quando eu me senti chamado, era um chamado para mim e para minha casa. Era para mim e para minha esposa. Falei, o chamado não é meu. Eu não consigo entender, eu não consigo ver que exista um pastor sem que a sua esposa esteja efetivamente no ministério com ele, que seja uma pastora ao seu lado. E quando os nossos filhos vieram, isso foi incutido também no coração deles. Nós somos uma família pastoral. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, né?
E os nossos filhos, de alguma maneira ou outra, sempre foram trazidos para o contexto e para o entendimento de o que nós fazíamos. Eu lembro que nós discipulávamos pessoas e teve uma época na nossa vida interessante que nós atendíamos muito na nossa casa porque os filhos eram pequenos, então nós evitávamos sair. Então os discípulos ou as pessoas que precisavam vinham em casa, nós atendíamos em casa. Eu lembro que um dia, e nós pegamos uma fase de uma situação numa família bastante complexa, que a nossa filha, ela falou assim: pai, hoje vamos assistir um filme. Eu falei: não, filho, hoje o papai e a mãe vão atender. Aí ela olhou para nós e falou assim: aquela tia que chora vem hoje aqui em casa? Né? Sim, filho, hoje a tia que chora vem aqui em casa, mas amanhã não. Então amanhã dá. Então eles cresceram debaixo desse entendimento. Quando o Senhor colocou no nosso coração essa transição, para nós era um desafio, mas para uma criança era um desafio muito maior. Porque os avós estavam ali, os primos estavam ali, a escola estava ali, os amigos estavam, a vida deles estava ali. Mas quando nós dissemos assim para os nossos filhos: Deus está nos transicionando, o que nós fazemos aqui, Deus quer que nós façamos em outro lugar. Eles perguntavam: qual lugar? Ele dizia: não sabemos ainda. Eu brinco que a minha situação, com todo respeito, é pior que a de Abraão. O Senhor ainda falava assim: sai da tua tenda, da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. No meu caso sai do meio da tua parentela, da sua tenda e só. Ele nem ainda mostrava a terra. Mas eles entraram nessa conosco. E eles compraram, aderiram a essa visão. Não, nós vamos. E vieram, nós sofreram, mas nunca tiveram dúvidas de que aquilo, que o que nós estávamos fazendo, era não só uma convicção do nosso coração, mas que eles eram parte daquilo. E aí eu me lembro que logo que nós mudamos, uns 6 meses depois, uma coisa assim, então o nosso menino Davi, ele tinha ali seus 7, 8 anos, e um amigo dele passou também por uma transição. Eram discípulos nossos, inclusive, quando pastoreávamos lá, em Maringá, e nós pegamos eles tendo uma conversa por telefone. E o nosso filho dizendo assim: cara, deixa eu te falar um negócio. Esse negócio de mudar é bem difícil. O negócio de mudar é meio ruim, cara. Mas assim, quando Deus está no controle, e quando Deus chama a gente tem que ir, porque esse casal é um casal de missionários. É o casal que coordena o Ministério Mundo de Otávio, que trabalha com crianças, e uma das crianças é muito amigo do nosso filho, falou assim: e cara, vocês também são missionários, então quando Deus manda, a gente tem que ir, cara. E assim, não é muito legal, não é muito fácil, mas Deus guarda, Deus cuida, e nós olhamos aquilo e falamos: glória a Deus. Então hoje, queridos, quase todas as noites, infelizmente, quase todas as noites, nós não estamos em casa, os nossos filhos estão sozinhos, mas nós temos paz no coração, e os nossos filhos dão testemunho, e eles literalmente olham para nós quando veem que a gente sai às vezes assim chateado, porque passamos às vezes o dia fora, chega em casa, toma um banho, já está saindo, e eles percebem a expressão: pai, mãe, podem ir porque nós sabemos porque nós estamos aqui, e nós sabemos o que nós como família fomos chamados para fazer. Vocês precisam sair. A Sara olha para nós e fala assim: fica tranquilo que eu cuido do Davi. O Davi, a gente olha para ele, a mãe vai repetir toda vez, filho, eu não estou aqui, eu preciso confiar que você sabe que você tem que, a hora que você tem que escovar o seu dente, a hora que você tem que estudar, fazer o seu devocional, ler o seu livro, fazer a sua tarefa, e que você tem hora para dormir. E quando for a hora de dormir, eu não estarei aqui, eu preciso confiar que você vai fazer o que você sabe que tem que fazer. E graças a Deus, nós podemos dar testemunho, que isso acontece, porque o que nós dizemos para eles: sabe, isso tudo que a gente faz é para vocês, e eu digo para vocês assim, com humildade, mas gratidão diante do Senhor, eles entendem, eles percebem, eles sabem. A minha filha hoje vai passar o dia sozinha, nós temos essa reunião aqui, nós temos um compromisso à tarde, um compromisso mais social, é um casamento, mas temos um compromisso à tarde, à noite temos que ministrar nos Jovens Mais, amanhã temos 4 cultos para estar aqui na igreja, e os nossos filhos, eles muitas vezes precisam estar os 4 cultos conosco, mas não que nunca reclamem, mas o que eu quero dizer para você é: o que você faz sentido para quem você diz que você, por que você faz o que você faz? O que você diz, o motivo e a razão
porque você trabalha tanto, porque você compromete, muitas vezes, tantas coisas, faz sentido para aquelas pessoas para as quais você diz, isso aqui, sabe por que eu faço tanto? Sabe por que eu ralo tanto para fazer isso aqui? É para você. E a pessoa, quando ouve isso, ela diz assim, obrigado, faz sentido, eu percebo. Porque às vezes não faz sentido. Então, queridos, eu queria falar um pouquinho exatamente sobre isso, né, em que pese eu não tinha programado de falar isso aqui, comi quase a metade do meu tempo, então eu vou ter que correr agora, mas eu vou falar rapidinho aqui. Tá? Olha só, nós enquanto empresários, né, empreendedores, eu já tive essa experiência, né, de empreender, e você sabe bem dos conceitos, né, missão, visão, né, valores. Se você passar ali no corredor do fundo, você verá ali expostos aqui a missão, a visão, os valores da casa, tal, porque você precisa ter isso, né? Mas eu gosto de entender o seguinte, a nossa vida, aquilo que nós fazemos, pode ser pautado, assim como existe a missão, a visão, né, os objetivos. O que nós fazemos podem ser definidos como objetivo, meta e missão. Em missão eu também poderia colocar aqui a palavra propósito. Para ilustrar isso, existe uma fábula de um escritor francês chamado Pierre La Fontaine. Essa fábula, eu acho ela fabulosa, muito interessante, né? É a fábula do vento e do fogo. E essa fábula é bem curtinha, ela diz mais ou menos assim, né? O vento estava passeando e um dia ele passa pelo fogo e observa que o fogo estava queimando a ponta de um cordão. Então o vento faz uma pergunta para o fogo. Ele pergunta, fogo, por que você está queimando a ponta desse cordão? E o fogo responde, eu estou queimando a ponta desse cordão para ele não desfiar. Mas o que eu gosto mesmo é de queimar. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Mas, sobretudo, quem você é? Fogo, o que você está fazendo? Eu estou queimando a ponta do cordão. Isso é o meu objetivo. Mas qual a sua meta? Bem, eu estou queimando a ponta desse cordão porque existe uma meta, e a meta é que esse cordão não venha a desfiar, para que ele não se perca. É importante que eu faça isso. Eu estou queimando a ponta, mas a meta maior, acima desse objetivo, está essa meta, que é que ele não desfie. Mas deixa eu te falar um negócio, vendo? Eu nasci para queimar. Eu sou fogo. Debaixo dessa fábula, eu queria fazer aqui uma rápida reflexão, e vai ser rápida mesmo. Olha lá, Elô, me dá 15 minutos. Vamos lá. Primeiro, o que você faz? O que você faz é o seu objetivo. Eu quero aqui ler com você o que está escrito em 2 Crônicas 9, de 7 a 9. Esta é uma declaração de uma mulher, que nós não conhecemos o seu nome, mas a Bíblia a identifica como a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, né, Sabá, uma nação, ou Sebá em algumas outras versões, vai dizer que a fama de Salomão ela alcançou um tamanho, uma projeção tão grande, que chamou a atenção de muitas pessoas. Então essa mulher, ela se sentiu instigada, falou assim, eu preciso ouvir, né? Nossa, eu ouço falar cada coisa a respeito desse homem chamado Salomão. Ela falou assim, eu preciso ir lá ver com os meus próprios olhos, porque não pode, né? Mulher é assim, né? Você fala, não, eu só acredito vendo, né? Você tomou banho? A criança fala, tomei. Ela vai, então vem aqui, eu quero ver tua orelha, né? Então ela falou, foi lá. E ela fez um tour no castelo, no reino, no templo. Então ela retorna a Salomão e aí ela faz a seguinte declaração. Como deve ser feliz o seu povo? Que privilégio para os seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo a sua sabedoria. Louvado seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o fez rei para governar por ele, por causa do amor de Deus por Israel e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino, ele o fez reino para governar com justiça e retidão. Antes de fazer essa declaração, ele diz, olha, do que me falaram não é 1/10 do que eu vi.
você é muito mais do que eu vi. Cara, tu é o bichão mesmo. Né? Diz o pastor Luciano aqui, a Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Marcelo, aqui, versão piazada, mano, tu é o cara. E aí, só que ela faz a seguinte declaração: olha, Salomão, que privilégio. As pessoas que têm de estar perto para você, elas são privilegiadas, sabe por quê? Porque elas desfrutam da sua sabedoria. Sabe esse seu talento, Salomão? Quem está perto de você é um privilegiado, porque desfruta do que você faz. A pergunta que eu faço para você é: as pessoas que estão próximas a você, que são a sua prioridade, ou seja, a sua família, têm podido desfrutar do talento que você tem? Porque tem gente que é muito bom, que é top demais na empresa, com os colaboradores, com os clientes. As pessoas olham e falam: mano, esse cara é o cara, essa mulher é sensacional. Olha o talento dessa pessoa. Olha como essa pessoa é bom no que faz. Mas aí chega em casa, aquela máxima da casa do ferreiro, espeto de pau se estabelece. E a pessoa é muito boa para outros, para fora, mas os de casa não desfrutam. Um dia eu me lembro de um cara, ele fez assim uma declaração para mim, ela foi 50% indignada, 50% assim jocosa, tentando tirar um sarro da própria esposa. O cara chegou para mim e falou assim, então ele estava nesse misto, pensa alguém que está ao mesmo tempo bravo e tentando alfinetar a pessoa. Falou assim: Marcelo, no caso era pastor mesmo, falou, né, chegou para mim e disse: pastor, você não sabe, você não vai acreditar que eu ouvi da minha mulher hoje. Os dois tinham um carro, cada um tinha o seu próprio carro. Ele falou assim: eu perguntei para fulana se ela trocou o óleo do carro, porque eu estou vendo esse carro aí, esse carro é dela tal, e esse carro está aí assim. E eu perguntei: viu, você já trocou o óleo do carro? Né? Aí ela olhou para ele e falou assim: e tem que trocar o óleo? Né? Ele fez isso, ele deu essa risadinha que eu e você, né? Aí, só que eu não ri. Ele falou: você acredita? Eu olhei para ele e falei assim: alguma vez você disse para ela que tem que trocar o óleo? Ah, mas ela devia saber. Quem disse? Você sabe. Você manja tudo de carro. Aliás, meu irmão, você manja tanto de carro que quem tinha que estar cuidando do carro da tua esposa era você, não ela. Ela não tinha que se preocupar com isso. Né? É igual quando a Heloísa chega para mim lá para eu abrir um pote fechado. Né? Você olha e fala assim: poxa, mas eu então sou marido dessa casa para abrir pote. Irmão, então assim, eu quero crer que eu estou ali para muito mais coisa, mas se eu não servir para abrir um pote, resolver esse problema na vida da minha esposa, tipo, cara, então vaza. Você não resolve nada. Para que ela te tem? Que não seja só para abrir um pote, mas assim, que comece por isso. Cara, olha, louvo a Deus que você está aqui, pelo menos os potes. Hoje eu abri um pote de mel, inclusive, que ela não conseguiu. Desfrutar. Pessoas que são, né, incríveis vendedores, negociadores, mas em casa não exercem esse lugar. Sabe, o dia que os meus olhos se abriram para essa situação, como eu disse a vocês, eu nasci desde que muito pequeno, muito ligado à tecnologia, amo tecnologia. Né? Lá em casa, o pessoal acha que eu sou o gênio da tecnologia. Nada disso, mas né, os mais velhos, meu sogro, minha sogra, assim, resolvo o problema de todo mundo. E como tinha uma empresa de automação bancária, resolvia o problema de tecnologia de incontáveis pessoas. Mas um dia eu chego em casa, a minha esposa ela olha para mim e fala assim: vida, quanto custa um computador? Eu falei: você sabe que tem vários aqui em casa, tal. Ela falou assim: não, mas com R$1.000 eu compro um computador? Eu falei: um bem ruim. Ela falou assim: eu quero um. Eu falei: você está doida? Por quê? Ela olhou para mim e falou assim: porque é horrível usar o mesmo computador que você. Eu tomei um choque. Eu falei: nossa, mas o nosso computador é sensacional. É realmente de última geração. Ela olhou para mim e falou assim: só tem um problema. Eu não sei mexer nele. E aí ele literalmente estava numa mesa, era um CPU aquela. Ele estava aberto, porque eu nem me dava o trabalho de fechar, eu trocava a peça o dia inteiro. Meu hobby era ficar mexendo assim. Ele nunca funciona,
Eu nunca sei onde estão as minhas fotos, eu só queria sentar na droga de um computador, abrir a internet e resolver o que eu tenho. Mas é impossível fazer isso com você. Aquilo foi um choque para mim. Eu falei assim, meu Deus, o cara que resolve o problema do mundo na tecnologia, a esposa olha para ele e fala assim, é uma droga usar o mesmo computador que você. Eu não consigo desfrutar do bichão da goiaba que você é fora daqui. Aqui em casa quero que você saiba, é péssimo. Sabe o que eu fiz? Eu vendi no outro dia o computador. Eu comprei, de verdade, o pior notebook que eu podia comprar. Mas assim, o pior, assim, ele era minimamente razoável, de uma marca, era um Acer, que eu detestava essa marca. Comprei um computadorzinho bem, né, e coloquei, botei em cima da mesa e falei, Elô, agora a partir de hoje esse aqui é o nosso computador. Ela, por quê? Eu falei assim, porque eu detestei esse computador que eu comprei, eu não vou querer quase que encostar nele, a última coisa que eu vou querer fazer na minha vida é abrir esse computador. Ela olhou para mim com um sorriso e falou assim, então agora vai funcionar. Querido, a pergunta que eu te faço é, as pessoas próximas a você desfrutam de quem você é? Poxa, o cara dos conselhos, conselho dos milhões, consultor, uma criança, seu filho, sua esposa, seu marido, quando sentam com você, saem com seus problemas resolvidos? Saem melhores do que chegaram? Ou saem se lamentando? Ele é ótimo para resolver o problema dos outros, mas eu infelizmente não tenho. Quem está falando isso é um pastor. Resolva o problema do filho de todo mundo. Pensa um filho que não pode ter problema. É o meu. Que Deus me livre de um dia ouvir de um dos meus filhos, pai, você deve ser muito legal ser sua ovelha, mas viu, deixa eu te dar uma informação, ser seu filho não é tão legal assim não. Oxalá um dia eu pudesse ser sua ovelha. Sabe aquela piadinha assim, do filho do pastor que liga, pai, quanto custa um tempo, 1 hora do seu tempo? E aparece com o dinheiro para a pessoa, fala assim, agora então, senta aqui e me dá 1 hora do seu tempo, enfim. As pessoas têm podido, o que você faz pode ser sensacional, e eu não sei julgar, por isso que eu estou aqui como pastor para falar. Uma outra pessoa aqui poderia te falar, ensinar como fazer melhor o que você faz. Eu estou aqui para te fazer pensar, o que você faz abençoa a sua prioridade, que é a sua família, a sua casa. Segundo, por que você faz? O fogo estava queimando a ponta do cordão, mas tinha uma razão, e qual era? Porque o cordão não podia desfiar, para que não tivesse desperdício, para que não tivesse, né, ali um problema. E aqui eu queria dizer para você que nós precisamos refletir se o que nós fazemos, por que nós fazemos, e se nós entendemos por que fazemos, isso também vai afetar o como nós fazemos. Existem 2 textos na palavra de Deus, 1 Timóteo 5,18 que diz assim, pois a Escritura declara, não amordace o boi enquanto ele pisa o trigo. E olha que texto importante e ok. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Quem trabalha, merece salário. Quem faz tudo certo, vai receber uma recompensa. Quem trabalha com dedicação, pode receber uma promoção. Trabalhar para receber um salário, não tem problema nenhum. Na verdade, é uma possibilidade. Mas agora há um outro texto, em Colossenses 3,23, que vai dizer assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Nós podemos tomar e precisamos fazer uma decisão no nosso coração. O que nós fazemos? Almeja ou deseja um salário? Ou o que nós fazemos merece uma recompensa? Porque salário é o pagamento justo sobre algo que você faz. Recompensa é aquilo que o Senhor dá para nós, em especial, como a gente faz algo. E recompensa é melhor do que salário. Para receber um salário, querido, chegue na hora, entregue a meta, faça o que lhe foi mandado, cumpra com as suas obrigações,
seja responsável. Isso é trabalhar, isso é ser digno de um salário. Agora, nós temos uma opção de não apenas fazer o que precisamos fazer, mas entender, como diz o texto, que nós temos oportunidade de, ao fazer o que fazemos, honrar a Deus, glorificar a Deus. E quando nós honramos a Deus, nós somos recompensados. Rapidinho, quando eu transicionei para cá, eu realmente precisava de 1h30, mas eu não vou extrapolar esse tempo. Quando nós mudamos para cá, foi todo um processo de transição e nós chegamos aqui em Curitiba com a intenção de... Eu falei, eu vou recomeçar a vida lá, não viemos aqui para ser pastores, nós vamos trabalhar, nós vamos... né? Eu mandei currículo. E aconteceu um negócio interessante, eu mandei currículo para o pastor Marciano, o André, e muitos empresários da igreja falaram assim, Marcelo, todos me conheciam, mas Marcelo, me dá o seu currículo, vai ser fácil arrumar um trabalho para você. E aí você recomeça a vida, enfim, vocês vão tocar a vida. As coisas foram acontecendo, o pastor Francisco começou a cuidar de nós, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, queridos, aconteceu um negócio de outro mundo, não apareciam oportunidades de trabalho. Inexplicável. As próprias pessoas... Eu recebia ligações, viu? Você sabe fazer tal coisa? Eu me lembro de uma que eu falei, e era verdade, eu falei assim, não só sei como eu dou aula desse assunto. Cara, você é a pessoa que eu estou procurando. Tipo sexta-feira, pelo amor de Deus, não fala com mais ninguém. E segunda-feira você começa aqui, beleza? Beleza, eu te ligo, tal hora, tal, para confirmar. Estou esperando até hoje a ligação da pessoa. Passados 3 meses, eu me lembro que o pastor Francisco chama, o pastor Marciano, chama a mim e fala assim, é o seguinte... Deixa eu dar uma palavra aqui, Marciano. Eu estava orando, Deus me deu clareza a respeito de algo. Foi Deus quem fechou as portas até aqui para o menino. Eu não sei se ele não lembrava meu nome e tal. Foi Deus que chamou, Deus fechou as portas, mas Deus manda dizer que Ele vai abrir. Só tem um detalhe. A partir do momento em que ele for para o mercado de trabalho, ele não volta mais. E Deus manda dizer que Ele não trouxe o menino para cá para trabalhar fora, mas para pastorear a igreja. O pastor Marciano olhou aquilo e falou assim, muito bom, só tem um problema. Eu não tenho como contratá-lo assim, não tem função na igreja. Como pastor eu não vou chamá-lo ainda. Eu falei, tudo bem. Eu sei que ele olhou para mim e falou assim, e de verdade, querido, naquela semana, ele falou, Marcelo, é o seguinte, então você veio para trabalhar, vamos ver se você veio para trabalhar mesmo. E ele tinha uma pessoa que trabalhava no portão. Ele falou assim, eu mandei o porteiro embora. Você topa trabalhar no portão? Eu falei, topo trabalhar no portão. Você vai trabalhar na manutenção, com os meninos aí que fazem, né, a parte braçal operacional. Topa. Queridos, diante de Deus, a minha esposa é prova. Eu falei para ela e falei em voz alta para mim mesmo assim, eu serei o melhor porteiro que o Senhor Jesus já teve nas mãos dele. E aconteceu uma coisa interessante naquela semana. Tinha um evento aqui. E a igreja de Maringá vinha para cá. E aí eu estava no portão, e não era portão eletrônico. Então, toda vez que um carro encostava, eu tinha que abrir o portão. Aí eu fiz isso uma vez, o pessoal, pastor, obrigado pela gentileza. Fiz a segunda, na terceira o povo olhou e falou assim, escuta. E eu era o pastor. Ele falou assim, e eu era o pastor sênior de lá, praticamente. Meu sogro era oficialmente, mas, assim, pastor, você é o porteiro? Falei, sou. As pessoas, assim, só faltava endemoniar, porque eles estavam sofrendo, porque nós tínhamos saído de lá e falaram assim, quer dizer que o cara que era o nosso pastor, que a gente pediu a Deus para não tirar daqui, Deus tirou você de ser o nosso pastor, de cuidar de nós lá, para ser o porteiro aqui. E eu sei que e eu com um sorriso, e assim, aquilo abriu uma porta, eu fiquei 1 semana como porteiro, eu acho que era só um teste, não sei. Aí comecei a trabalhar aqui na manutenção, adoro pintar, arrumar as coisas. Eu sei que nós tínhamos na época assim, hoje tem 80 colaboradores a casa mais ou menos, na época tinha 5, 6, 10. Eu sei que comecei a conviver com as pessoas da limpeza, da manutenção, tal, com 2 meses depois que estava aqui, pastor daqui, pastor dali, pastor de lá. Uns 6 meses passados, o pastor Marciano ele chega para mim e fala assim, viu, você é o pastor de todos os funcionários, né? Falei, extraoficialmente, eu nunca me chamei de pastor. Né? Passou mais ou menos uns 2, 3 anos. Né? A nossa ordenação foi assim,
tanto o presbitério quanto os colaboradores procurar o nosso pastor e falar assim, nós precisamos pedir um negócio. Por favor, em nome de Jesus, ordena logo o menino. Porque só você não está percebendo, e ele estava percebendo, que eles são nossos pastores. E pastores são pessoas que têm ovelhas. Ou seja, queridos, o que você faz? Como você faz? Você pode fazer e deve fazer bem feito, é o mínimo. Mas a Bíblia diz que você pode também escolher fazer do que você faz algo que honre a Deus. E quando você entende, então quando você faz o que você faz bem, e você não só está queimando a ponta do cordão, mas você está comprometido, tem uma função. Marcelo, o que você está fazendo hoje aí em cima do púlpito? Estou pregando para os empreendedores, porque nós queremos que as empresas prosperem. Ok. Irmã, por que você está na porta? Eu estou abrindo a porta porque nós estamos no culto dos empreendedores e eu quero que as nossas empresas prosperem. Irmão, por que você estava na porta recebendo as pessoas no estacionamento? Porque nós estamos na reunião dos empreendedores e queremos que as nossas empresas prosperem. Quando você entende o propósito, querido, acaba o mimimi. Irmão, por que você trouxe uma caneca de água para mim hoje? Pastor, porque nós precisamos que você fale, porque nós cremos que quando você falar, você vai abençoar os empreendedores, e nós queremos que os empreendedores prosperem. Sabe o que acontece quando você honra a Deus e entende o que você faz? Não importa o que você faça, porque você sabe que você faz parte de algo maior. Você pode estar aqui, você pode estar servindo aqui, eu e você estamos honrando a Deus, porque nós entendemos, e aí a gente não tem que ficar se acotovelando, tentando achar os melhores lugares. Sabe por quê? Porque nós entendemos que nós nascemos é para queimar. Por que você está servindo o copo d'água? Porque a reunião dos empreendedores precisa, mas deixa eu falar um negócio, pastor, que eu gosto mesmo, é de queimar, eu gosto é de servir. Marcelo, por que você está no portão, abrindo e fechando o portão? Eu estou abrindo e fechando o portão porque nós estamos na casa de Deus e as pessoas precisam ser acessadas. Mas deixa eu falar um negócio para você, o que eu gosto mesmo é de queimar. Querido, o que você faz? Não sei. Mas na sequência você pode me dizer assim, mas independente do que eu faço, sabe o que eu gosto mesmo? É de queimar. Foi para isso que eu quero fechar dizendo aqui para você que o que você faz, porque você faz, quem você é. Quem está seguro da sua identidade pode se colocar em qualquer situação. Não vou nem ler esse texto, mas João 13, de 1 a 5, fala de Cristo, o Senhor, se despojando do lugar de mestre, se cingindo com uma toalha e servindo os seus discípulos. Sabe por quê? Porque ora ele esteve pregando às multidões, ora fez milagres, ora esteve na casa de pessoas muito abastadas, mas agora estava diante dos seus discípulos. Em todas essas situações, sabe o que ele estava fazendo? Servindo. Sabe por quê? Porque ele veio para queimar. Eu queria que você ficasse em pé, para nós orarmos. Ninguém mandou chamar um pastor. Chamou o pastor, vai ter oração, vai ter apelo, vai ter... Se tiver endemoniamento também, a gente já desencapeta. Mas sabe, queridos, reflita sobre isso. As pessoas próximas a você desfrutam. A Heloísa falou um pouco foram as coisas boas aqui da minha sogra, eu teria coisas bem ruins para falar dela. Mas uma coisa que ela aprendeu com a minha sogra é um péssimo gosto. As duas têm, péssimo. Eu amo cozinhar. Gosto de cozinhar. E vou provar para vocês. E gosto muito também de churrasco. Amo fazer churrasco. Aí você pergunta, e assim, se vamos fazer churrasco, eu começo muitas horas antes. Gosto, fico a manhã toda. Eu, sinceramente, gosto muito. Aí, às vezes, eu falo, só que a Luísa, às vezes, ela fica assim, poxa, muita bagunça, sujeira. Não, fica tranquilo, depois eu vou limpar, tal, não sei o quê, porque para ela isso é muito importante. Né? Mais gostoso do que receber Ela se sente mais amada da carne, porque ela diz que ela não faz muita questão da carne, o que me machuca profundamente nos meus sentimentos.
Mas assim, o churrasco pode ser maravilhoso, mas assim, a limpeza depois é tão importante, ou mais importante até, e eu demorei, né? Menino, imaturo, demorei muito para aprender isso, mas graças a Deus aprendi. Mas enfim, então quando eu digo, não, eu vou fazer um churrasco para nós. Ela, você vai fazer para nós? Então eu vou fazer para nós. Aí eu vou fazer o churrasco. Vou dar um exemplo besta, tá? E eu faço um bom churrasco, amém? Me chama na tua casa, né? Primeiro eu provo o seu para ver qual que é o nível, depois. Aí eu faço a carne, só que eu faço a carne do jeito certo, irmão, ponto menos. Né? Amém? Só que é o seguinte, irmão, se não tiver a Heloísa, agora por favor, eu sei que eu vou te escandalizar, mas segura aí. Ela gosta não é de carne ao ponto, é bem passada. E olha, a gente briga por cada bobagem, né? E aí eu faço a carne do jeito certo, ponto menos, e sirvo no prato dela. Ela olha e fala assim, está com sangue essa carne. Não é sangue. Bom, enfim, aquela história, não vou ficar aqui 1 hora. E ela aprendeu com a minha sogra isso. Um dia eu esqueci uma carne no fogo, a carne queimou de verdade, a minha sogra falou, eu quero aquela, mas é de verdade que eu estou falando. Aí, olha que bobagem isso que eu vou te falar. Aí eu falo assim, não, Elô, você tem que assim, a carne mais vermelha, tal, melhor, tal, não sei o quê. A pessoa olha para você e fala assim, você não falou que você fez para me agradar? Então, se você quer fazer para me agradar, será que você podia fazer do jeito que me agrada, em vez de fazer do jeito que te agrada? Porque é isso que nós fazemos muitas vezes com o que nós fazemos. É para você, é para te dar conforto, é para te dar essa roupa. Por isso que eu comecei perguntando assim, você perguntou para o seu filho se ele quer? Porque está custando o seu final de semana para dar algo que ele nem pediu. Quando no fundo é porque eu que gosto da carne mal passada. Se é para servir os outros, se eu cozinho bem, então que eu use isso para atender o que realmente faz sentido para a pessoa que eu amo. Então a minha pergunta é, as pessoas têm desfrutado? A secretária às vezes tem, o secretário tem. Nossa, meu chefe é uma pessoa tão gentil, tão educada, mas em casa eles têm desfrutado? A sua mente, a sua sabedoria. Ontem eu fiz tarefa de matemática com meu filho, né? Queridos, 250% da dificuldade da tarefa de matemática com ele foi abrir mão do tempo de estar com ele, porque para fazer o que tinha que fazer era fácil. Só que ele olha para mim, e de verdade, ele olha para mim, ele acha que eu sou, não, meu pai, às vezes a mãe começa assim, ele assim, fala com o seu pai, que teu pai manja mais disso. O que adianta eu manjar disso, se ele não desfruta disso? As pessoas que estão próximas a você desfrutam do seu talento? Eu queria que nós orássemos, sabe? Próxima pessoa que vir aqui, vai falar sobre como você pode fazer melhor, render mais, tal. Eu estou aqui como seu amigo, seu pastor, dizendo, querido, apresente ao Senhor. Por que você está fazendo o que eu estou fazendo? Pastor, eu estou fazendo porque há uma meta, que tem uma razão. Mas deixa eu te falar, eu nasci para queimar. Querido, a sua empresa, eu estou fazendo porque a gente precisa do recurso. Amém, não tem problema nenhum. Mas se você nasceu para queimar, o que você faz glorifica a Deus. Porque você não pode fazer o que vai contra a sua natureza, a sua essência. Vamos orar? E pedir para que Deus abençoe as nossas empresas, pedir para que Deus realmente use as nossas vidas. O Senhor confiou a cada um de nós talento, o Senhor confiou a cada um de nós, né, dons, ministérios, coisas tão preciosas, que nós coloquemos isso à disposição do reino e para abençoar aqueles a quem nos confiou. E se nós fizermos isso, advirão, todas as nossas necessidades serão supridas pelo Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou a estes homens e mulheres, derramou sobre cada um de nós uma medida tão preciosa. Uma medida, Deus, eu estou aqui diante de pessoas, Pai, que eu sequer posso mensurar
as suas capacidades técnicas, as suas, a destreza com que conduzem seus negócios. Há pessoas aqui, Deus, com negócios complexos. Há pessoas aqui, Senhor, com talentos manuais que eu sequer posso, Deus, sonhar ou imaginar ter ter esta mesma habilidade. Há pessoas aqui, Deus, que são confeiteiros. Há pessoas aqui que entendem de carros. Há pessoas que estão aqui, Pai, que têm projetos enormes nas suas mãos. Pai, aqui há toda sorte de ciência, sabedoria e graça, Pai. Mas em nome de Jesus, Deus, que hajam aqui indistintamente, independente de quem sejam, do que façam essas pessoas, que hajam aqui famílias supridas, providas, desfrutando, Pai, daquilo que o Senhor deu a este homem, a esta mulher, em nome de Jesus. Pai, que vale eu estar aqui ensinando pessoas se os meus não aprenderem da mesma boca? Pai, que vale, Senhor, tempo para tantas reuniões, jantares, almoços, e as famílias não se reúnem para almoçar quase nunca. Pai, ajuda-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que se ouça de nós, Pai, como disse a rainha de Sabá, quão bem-aventurados são aqueles que têm o privilégio de se assentarem à sua mesa, de ouvirem as suas palavras, de usufruírem, de desfrutarem daquilo que Deus confiou às suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro sim por empresas prósperas, por negócios prósperos, profissionais liberais próximos, mas eu oro sobretudo e antes de tudo por famílias alicerçadas na Tua palavra. Eu não posso admitir, Senhor, que Tu destes a este homem e a essa mulher uma empresa para lhes roubar a família. O Senhor não faria isso. É má gestão, é má administração. Pai, alinha o nosso coração. Obrigado, Pai, pela vida de cada uma destas pessoas que está aqui. Eu quero abençoar as suas famílias, quero abençoar os seus casamentos, quero abençoar os seus filhos, quero abençoar os seus sonhos, os seus propósitos, os seus planos, em nome de Jesus, os desejos do seu coração. Quero profetizar que o seu sucesso não será construído nem erigido sobre o custo da vida dos seus filhos, da vida do seu casamento, em nome de Jesus, mas que eles sejam abençoados, que eles sejam em tudo abençoados, e para a glória do Senhor é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.